motivo, irmãos, de alegria poder estarmos juntos neste lugar. Aleluia. Já temos louvado, já temos ouvido saudações maravilhosas da parte do Senhor, por intermédio de irmãos e irmãs. Querido, nós vamos ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 20. Aleluia. O título: Ai das cidades impenitentes. Louvado seja Deus. Impenitentes é porque não se arrependeram dos seus pecados, né? Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergue até aos céus, será abatida até aos infernos. Porque se entre os de Sodoma fossem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Amém. Até este versículo. Aleluia. Amados irmãos, nos encontramos um pequeno número, mas estamos aqui em nome de Jesus. Há uma promessa do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Jesus disse isso para os seus discípulos, que ele estaria com os seus discípulos. A palavra discípulo quer dizer aquele que faz o que o Senhor ordena nas Escrituras. A palavra crente vem do crer. Quando eu creio em Jesus como meu Salvador pessoal, eu me torno um crente, ou sou conhecido como crente, porque eu creio naquele que é o Salvador. Aleluia. Eu estava olhando na minha Bíblia, meus irmãos, e me chamou a atenção essa passagem. Logo adotei que Deus me desse essa palavra para que eu pudesse pregar nesta noite. Ai das cidades impenitentes. A palavra impenitente quer dizer que não se arrependeram dos seus pecados. Olha, Jesus, quando estava na terra, na sua natureza humana e divina, porque ele veio e estava na terra com duas naturezas. Ele se fez carne, logo ele estava humano, havia nele a natureza humana. Ele era filho de Deus, estava nele a natureza divina. Como homem, Jesus foi condenado, foi morto, e como Deus ressuscita ao terceiro dia, porque Deus não morre. Aleluia. Agora nós vamos ver que Jesus faz um lamento
sobre cidades que ele pregaste, cidade que ele operaste grandes prodígios, fizeste sinais e maravilha. Interessante. Obrigado, irmão. Ele diz: ai de ti. A palavra ai fala de juízo, de dor. Ai de ti. Corazim, Betsaida, essa cidade era dos dias de Jesus, onde ele fez milagre que deixou pessoas pensativas, pessoas muito admiradas, pessoas trêmulas. Louvado seja Deus. Todavia ficaram admirados, mas poucos se converteram a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus olha para aquela situação e ele faz esse lamento: ai de ti, porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que teriam se arrependido com saco e com cinza. Louvado seja Deus. Jesus aponta, meus irmãos, para a cidade do passado. Por exemplo, a cidade de Nínive, Tiro e Sidom. Essa cidade de Nínive foi nos tempos do profeta Jonas, o homem que Deus levantou. Ele deste uma missão muito árdua, que era ir a Nínive proclamar o evangelho, proclamar o aviso de Deus, proclamar a mensagem do Senhor. E a sua mensagem seria simplesmente dizer: daqui a 3 dias Nínive será subvertida. Aleluia. Essas palavras seriam ditas para que os moradores de Nínive pudessem entender que Deus estava desgostoso com a ação dos moradores de Nínive, que Deus estava irado contra os moradores de Nínive, porque eles andavam segundo os seus prazeres e não agradavam ao Senhor. Aleluia. Naqueles dias, o profeta Jonas, interessante, meus irmãos, que o Senhor manda Jonas pegar um navio, ou manda viajar para Nínive. Ele pega o navio, rumo contrário. Vezes, em pegar o navio para Nínive, ele pega o que vinha de Nínive para Tarsis. Louvado seja Deus. Não revela obediência a Deus, não revela submissão ao Senhor, mas ele faz isto. Mas Deus revela o seu amor tanto para os moradores de Nínive, como também para o profeta que ele escolheu. O profeta estar no navio, viajando não na direção que Deus mandaste, mas ele ia, aleluia, navio, caminhando de mar afora. Nínive estava ficando mais distante do que onde Jonas estava. E agora o Senhor, olhando para ele, resolve fazer um grande rebuliço. Deus faz soprar um vento sobre o mar,
E essa tempestade, quais leva o navio a naufragem, deixando o povo que estava a navegar muito espantado, com muito medo. Louvado seja Deus. Existe aquela velha história: cada um pegue-se ao que tem. Então eles tinham seus deuses, todavia existiam deuses para competir com Deus, porque é um só Deus, mas existem vários deuses. Quando fala de um só Deus, fala de um único e verdadeiro Senhor. Mas existem muitos deuses que tomam uma posição, e aqueles navegantes se apegam aos seus deuses, clama e continua o perigo bater a porta. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eles procuraram tirar o peso que estava na embarcação, jogando fora tudo aquilo que estava levando, para que pudessem salvar as suas vidas. Depois eles lembraram de um certo passageiro, resolve procurá-lo. Quem sabe ele seja o culpado desse problema. Irmãos, eles descem, encontra Jonas dormindo no porão do navio. Veja a situação deste homem, dormindo. Enquanto estava Deus atemorizando aqueles que estavam na embarcação, Jonas estava dormindo. Aquele homem vai e diz: acorda, dormente. Qual é o Deus que tu serve? Que nação tu é? Veja, irmãos, como o homem estava entregando-se aos pontos, né? Covardemente. Mas agora ele olha para aquela interrogação e ele diz: eu sirvo ao Deus que criou os céus, a terra e o mar. Esse é o único Senhor. Aleluia. Eu sirvo ao Deus que criou os céus, a terra e o mar. Tudo isso sobreveio porque eu lhe desobedeci. Mas se me pegar e lançares ao mar, tudo vai passar. Louvado seja Deus. Irmãos, ele confessou o seu pecado, confessou a sua culpa. Aqueles homens tomam um espanto: mas como pode ser um negócio desse? Eles até lançam sorte para ver o que deveria fazer, qual deveria ser lançado no mar. A sorte caiu sobre Jonas. Não tem jeito, é ele mesmo. 1, 2, 3 e já Jonas na água. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem Jonas cai na água, meus irmãos, aquela tempestade que estava a assolar o navio cessa para aquela tempestade. Aqueles homens puderam dar glória a Deus. O Deus do céu estava punindo ele. Graças a Deus, acalmou. Aleluia. Deus agora também manifesta seu amor na vida do profeta, para que ele seja guardado pelo Senhor. Deus dá ordem a um peixe
No Evangelho de Lucas diz um grande peixe, mas para mim o maior peixe chama-se baleia, o menor é a piabinha mesmo. No Evangelho de Mateus ele narra baleia. Louvado seja Deus. Existem não só uma espécie de baleia, embora a baleia sendo um animal tão grande, tem baleia que não consegue engolir um homem, mas tem uma espécie de baleia que consegue. Jonas agora é engolido por uma baleia, e esse peixe enorme desce à profundeza dos mares com Jonas. Embora Jonas não soubesse, mas o navio vinha para Tarsis. Quando acontece isso, que é jogado na água, a baleia pega e leva ele rumo à cidade de Nínive, porque esse era o projeto de Deus. Aleluia. Deus amando os habitantes da terra, querendo salvar as suas vidas, e também amando a Jonas, querendo ele entender o seu propósito, para que pudesse ser até sinal para os ninivitas. Aleluia. Jonas considera as entranhas do peixe no mais profundo do mar, distante do Senhor, e ele diz que do Senhor é a bondade, é a benignidade, que o Senhor é bom. Jonas invoca o nome do Senhor, queridos irmãos, e o Senhor Deus dá ordem àquele grande peixe, e ele vai até próximo, onde estivesse mais, não na profundeza, mas estivesse mais próximo de condição de Jonas caminhar e sair fora. O peixe passa 3 dias e 3 noites com Jonas no seu ventre, e não é digerido, mas permanece perfeito, na condição de proteção de Deus, para que verdadeiramente, ao ordenar Deus aquele grande peixe que vomite Jonas, Jonas é vomitado e sai andando para o seco. Aleluia. Ele viu o amor de Deus na sua vida, e ele é o instrumento que Deus usa naqueles dias. E ele sai rua acima, rua abaixo, dizendo: daqui a 3 dias Nínive será subvertido. Somente esta palavra, este eco, foi suficiente como trombeta de Deus, para que os moradores pudessem se preocuparem com suas vidas, voltar a se lembrar de Deus, procurar temer ao Senhor, verdadeiramente mudar de vida, para não ser destruído. Aleluia. Se é pouco, somente os moradores fazer por conta própria, o rei de Nínive toma conhecimento, e a Bíblia diz que ele determina um decreto de que todos deveriam raspar suas cabeças e se vestir com pano de saco, e todos sentar sobre cinza. Aleluia. Os animais também tiveram que se vestir também, pôr sobre ele saco, sinal de humilhação. Deus olhou, irmão, dos mais altos céus e viu os homens temerosos, os homens preocupados,
os homens arrependidos, desejando fazer o certo, querendo fazer o melhor. E o Senhor olhou do mais alto dos céus e poupou as suas vidas. Aleluia. Jesus disse: ai de ti, Betsaida, Corazim, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivesse operado os milagres que em vós operaste, muitos teriam se arrependido. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus disse, irmãos, para aquela cidade, Corazim, Betsaida: por isso eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Louvado seja Deus. O Evangelho de Cristo é propagado, é anunciado. Este Evangelho deve ser honrado, deve ser considerado, pois ele é a palavra do Senhor. Aleluia. Jesus, uma vez pregando, ele disse: eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar o mundo. Mas a palavra que vocês proferides agora vos julgará no último dia. Quantas pessoas desprezam a Cristo porque gosta de algo na sua vida. Uns gostam, ama a festa, ama as coisas que o mundo oferecem, mais do que Jesus. Porque verdadeiramente, se amamos a Cristo, paga-se um preço, requer renúncia. Louvado seja Deus. Jesus olha e diz: ai de ti, Cafarnaum, que te ergue até os céus e serás abatida até os infernos. Louvado seja Deus. Cafarnaum, irmãos, uma cidade que Jesus passou sempre, cidade que Jesus fez grandes milagres também, e por esse motivo ela é verdadeiramente erguida até os céus, como uma cidade que Jesus passou, operou, despertaste tanta gente com sinais e prodígios, mas viram e não se despertaram. Jesus disse: ai de ti, porque se em Sodoma e Gomorra tivesse operado os prodígios que em vós operaste, tinha permanecido até o dia de hoje. Aleluia. Meus irmãos, nos dias da cidade de Sodoma e Gomorra habitava Abraão, o patriarca, perto, próximo da cidade. Habitava na cidade seu sobrinho Ló com sua família. Mas não houve uma divulgação, sinais, pregação do Evangelho. Os homens estavam corrompidos, havia uma abominação, e o Senhor Deus entra em juízo, destruindo naqueles dias toda aquela cidade. Não olhou para a criança, não olhou para ninguém. Ninguém foi tido como inocente, mas por habitar na cidade abominável, choveu do céu fogo e enxofre e desastrou a todos. Aleluia. E Jesus diz: se em vós tivesse operado os milagres que operaste em vós, fosse lá em Sodoma, permanecer até o dia de hoje. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o Evangelho de Cristo é pregado para que o homem
raciocine e consiga entender que nós já estamos no campo de batalha. Há dois caminhos: céu e inferno, vida e morte, Jesus e o mundo. Nós precisamos entender que nós somos carentes de Deus. Necessitamos entregar a nossa vida totalmente ao Senhor para viver para Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe. Como disse nosso irmão Antônio, hoje nós saímos do evangelismo. Foi uma bênção, irmãos. A gente pôde ver a necessidade das pessoas que conhecem Jesus só por nome, não conhecem Jesus verdadeiramente como Ele é. Pessoas carentes, pessoas necessitadas, pessoas que estão à beira da estrada, sem Deus e sem salvação. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quantos são à beira da estrada, né? Uns descem à sepultura sem conhecer a Deus. É triste. Muitos têm o privilégio de tomar uma decisão e escolher Jesus como o Senhor absoluto da sua alma, confessando, perseverando, caminhando com Jesus. Aleluia. Porque somente Jesus morreu na cruz, somente foi Ele enviado pelo Pai, somente Ele ressuscitasse dentre os mortos, somente Ele deu ordem aos seus discípulos dizendo: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer serás condenado. Aleluia. Jesus sabia que nós fomos batizados quando nós éramos crianças. Ele sabe, sabia e sabe. Mas o batismo que a gente recebeu quando era criança era um batismo fora da Bíblia, irmãos. Batismo dos homens, fora da Bíblia. Batismo por aspersão. O batismo da Bíblia é chamado batismo do arrependimento, batismo por imersão, assim como Jesus foi batizado. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Então vamos ouvir a nossa secretária, além da escala do trabalho semanal. Louvado seja Deus. Saúde da igreja na paz, Senhor, amém. Terça, grupo familiar na casa do irmão Valério, liderado pastor Flávio. Quarta, consagração no templo às 7 da manhã. Quinta, círculo de oração às 7 da noite. Sexta, culto de doutrina, dirigente irmão Valério e pregador pastor Flávio. Domingo, culto público, dirigente pastor Flávio e pregador irmão Valério. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, sábado o Felipe tinha pedido a gente marcar um culto para a casa dele, fazemos um evangelismo. Isto era muito bom, mas não vai ser possível porque eu estou na escala para pregar nas cacimbas sábado. Por esse motivo a gente não vai fazer o trabalho do irmão Felipe sábado agora. Aí quando nós encontrarmos, vamos ver se no próximo sábado pode acontecer. Amém? E o grupo familiar
nós estávamos reunidos e o Montônio teve uma ideia de vez em quando nós levar ao grupo familiar até a casa de irmãos. Por exemplo, a irmã Sônia mora bem ali e até lá. Isso, muito bem. Temos também a irmã Alda e pode fazer lá também. A gente pode fazer isso. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe meus irmãos maravilhosamente. Vamos orar, terminando o culto, em nome do Senhor. Querido Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, nesta noite, por esse encontro maravilhoso, Senhor. Obrigado por cada vida que o Senhor sustentaste, que o Senhor trouxesse a este lugar. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, que o Senhor tem se revelado, escolheste-nos, tem nos elegido para estarmos de pé, confessando em ser crente na bendita pessoa de Jesus. Obrigado, Senhor, por dar-nos a oportunidade de estarmos diante de Ti, te suplicando, Senhor, a bênção pela Tua obra. Te oramos por aqueles que não puderam vir nesta noite. Senhor, abençoa aquele que está enfermo, Senhor, cura aquele que está fraco, fortalece aquele que está triste, alegra. Meu Deus, salva as almas, chama a mesa da reconciliação aqueles que têm caído, que estão diante de Ti, Senhor. Pai amado, nós te suplicamos, abençoa a igreja de Carnaúba, a igreja de Cacimba. Soberano Deus e Pai, opera maravilha, abençoa os obreiros da tua casa, levanta como atalaia, instrumento do Senhor, para ganhar almas para o teu reino. Pai amado, santo, te pedimos a bênção por fé, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões, consolações do Espírito Santo, seja sobre todos vós, hoje, sempre. Amém, Jesus. E as palmas louvem o Senhor.